Educação Financeira Crítica, o caso dos alunos do segundo ano de ensino médio de uma escola de Boca do Acre, Amazonas, com mediação de aplicativos móveis. Bom, na banca temos como convidado o professor Marco Aurélio Kistman Júnior, que nos honra muito com sua presença. Mais uma vez, obrigado, professor Marco. Obrigado. Professora Salete, que também está sempre aí trabalhando junto, nossa coordenadora, muito obrigado pela presença. Professor Sandro Ricardo também aí conosco aí nesse trabalho, no sentido de contribuir. Brigadão, Sandro. Então, a ideia é a seguinte, começando com o Décio, a média de 30 minutos, aí passa para os demais membros, mas assim, gente, não há problema nenhum se eventualmente precisar ultrapassar os 30 minutos, tá certo? O mais importante é a gente debater, aprender coletivamente, tá beleza? Então, Décio, por gentileza. Vou tentar apresentar em 30 minutos, tá, professor? Okay. Bom dia a todos, né, novamente. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer aos membros da banca pela presença e pelas grandiosas contribuições na qualificação, que foram de suma importância para enriquecer esse trabalho. Todas as contribuições e indicações foram analisadas entre mim e meu orientador. Quero agradecer também a presença dos meus familiares, amigos e parceiros de batalha, dessa longa e árdua jornada que estão acompanhando essa defesa via internet. O título do meu trabalho é Educação Financeira Crítica, o caso dos alunos do segundo ano de ensino médio de uma escola de Boca do Acre, Amazonas, com mediação de aplicativos móveis. Fui orientado pelo professor Dr. Gilberto Francisco Alves de Mello, que é o presidente da mesa, professor do Colégio de Aplicação da UFAC e doutor em Educação pela Unicamp. Como nós estamos em uma defesa à distância, sinto-me na obrigação de apresentar brevemente os membros dessa banca. Então, começando pela professora doutora Salete, coordenadora da MP5, professora da disciplina de Tecnologia Educacional. Durante essa disciplina, ela me encheu de ideias mirabolantes sobre esse trabalho, pela qual sou grato. É uma grande referência na questão do estudo da tecnologia assistiva e informática na educação. Professor doutor Marco Aurélio Kistman Júnior, membro externo da banca, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma grande referência nacional em relação aos estudos de educação financeira. E o professor Dr. Sandro Ricardo, com muitos estudos sobre os fundamentos filosóficos científicos, com ênfase em novas tecnologias e educação matemática. Para que essa dissertação ela fosse desenvolvida, nós nos apoiamos sobre diversos autores das mais variadas linhas de pensamento, né? Porque nós não encontramos referência que contemplasse a educação financeira com as tecnologias. Então, nos debruçamos sobre os teóricos que tratam da matemática crítica, como é o caso do Oris Kovismose, da educação financeira crítica, como é o caso do professor Marco Aurélio, que está nessa banca. Na questão da tecnologia da informática, nos debruçamos principalmente sobre Bob Penteado e Paes. Na questão da educação financeira, nos debruçamos sobre as obras do Clenson, que, apesar de ser uma obra de quase um século, o livro dele se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, foi o primeiro livro que li sobre educação financeira e aquele que deu pontapé inicial sobre essa pesquisa. O Tiago Nigro, que é um investidor, o principal youtuber aqui no Brasil sobre educação financeira, também escritor. Eu tenho algumas ressalvas em relação a ele que serão apresentadas ao longo dessa apresentação. O professor Reinaldo Domingos também é uma grande referência em relação ao estudo da educação financeira, só que ele tem um viés mais empresarial. Como nós estamos tratando da questão da matemática financeira como ferramenta para a educação financeira, não tinha como citarmos a obra do professor Assaf Neto. E também o meu orientador, o professor Gilberto, com a sua obra de doutorado, que nos orientou em relação ao estudo de caso. A minha dissertação, ela está estruturada em 8 sessões, tá? Então, na sessão 1,
Nós apresentamos brevemente a minha trajetória escolar até o ingresso e apresento as razões pessoais e profissionais da escolha do tema. Na seção 2, nós apresentamos o estado da arte. Nós entendemos que não se trata de um estado da arte porque é uma metodologia um pouco mais complexa. Ela se trata, mais ou menos, de uma revisão de bibliografia, mas nós chamamos de breve estado da arte. Nós utilizamos o catálogo de teses e dissertações da CAPES, analisamos teses e dissertações de 2012 a 2018 e encontramos 1.557 dissertações, e dessas destacamos 17, por terem título, foco, objetivo, metodologia, semelhantes ou similares ao proposto por nossa pesquisa. Foi através desse breve estado da arte que nós encontramos a lacuna que nós teremos que explorar, que era a questão dos aplicativos de dispositivos móveis, e também foi o estado da arte que nos deu ideias sobre como que nós poderíamos produzir o nosso produto. Na seção 3, realizamos uma revisão de literatura sobre os conteúdos de matemática financeira. Para isso, utilizamos como fonte de dados a LDB, a BNCC e outras obras da área da matemática. Na seção 4, apresentamos o conceito de matemática crítica, que surgiu na década de 80, em meio a discussões da educação matemática sobre cenários sociais, econômicos, políticos e culturais. Resumidamente, é sobre a utilização da matemática como ferramenta para reflexão em nossa sociedade, buscando igualdade, justiça social e autonomia. Na seção 5, nós apresentamos algumas discussões de alguns teóricos sobre as tecnologias digitais na educação e analisamos as potencialidades e as dificuldades encontradas no uso dos aplicativos utilizados em nossa pesquisa. Na seção 6, apresentamos a metodologia, os instrumentos de pesquisa e o porquê escolhemos o estudo de caso. Apresentamos as características da escola e dos estudantes selecionados para participar da pesquisa. Descrevemos o produto educacional e a aplicação do mesmo. Na seção 7, apresentamos os dados que obtivemos através dos 2 questionários aplicados, o primeiro em 2018, o preliminar, e o segundo, as questões contidas no próprio produto educacional que foi aplicada em 2019. E na seção 8, apresento as considerações finais. Bom, esse trabalho, ele não foi desenvolvido de maneira linear, né? Ele foi desenvolvido mais como um mapa tridimensional, certo? Ele foi um trabalho que começou, acho que enquanto eu ainda era aluno do fundamental. Esse aqui sou eu, com 9 anos de idade na frente do computador. Então, eu comecei, nessa época, a criar algumas indagações, né? Porque muito se falava que a informática era o futuro do mundo, mas quando nós chegávamos na escola, falava que nós, naquele tempo, eu com 10, 9 anos, falávamos que nós éramos o futuro do mundo. Então, eu comecei a indagar, por que não preparar o futuro do mundo, que somos nós, com as tecnologias que iriam ser o futuro do mundo, que eram os computadores. Então, comecei a desenvolver alguns questionamentos naquela época. E esses questionamentos foram aprofundados na minha graduação. Então, quando eu trabalhei no censo do IBGE em 2010, eu tive acesso ao PDA. O PDA é um equipamento que o recenseador utiliza. Ele é um smartphone com uma estrutura plástica um pouco mais resistente. Então, quando eu vi aquele equipamento, eu percebi que a partir do momento que ele fosse popularizado, em que as pessoas tivessem acesso, ele seria um grande aliado para a educação. Quando eu ingressei na escola, como professor em 2010, eu percebi que os alunos começaram a apresentar algumas dificuldades para realizar cálculos através da calculadora. Então, eu comecei a desenvolver alguns projetos em relação a isso aí, aliando ao conteúdo que eu aprendi ao longo da vida, né, quando eu ficava lá no comércio da minha família, porque eu sempre tive contato com dinheiro, com balanço, com boleto, com promissória, desde muito pequeno eu tive contato. Então, aqueles cálculos que eu aprendi através do meu cotidiano, esses alunos, eles não estavam conseguindo fazer. Então, eu utilizei todo aquele meu conhecimento que eu adquiri na minha vida profissional, através do comércio, e comecei a aplicar para os alunos. Só que as calculadoras, elas apresentam um certo limite. Então, em 2015, através do projeto Ciência na Escola, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, eu comecei a desenvolver projetos em relação à matemática financeira, só que o primeiro projeto era voltado com o uso do computador, tabelas Excel e o software da HP12C. Esse
Esse projeto, ele deu alguns problemas pelo fato de como nós utilizávamos o laboratório de informática da escola, então eu tinha que agendar. Então, muitas vezes, o horário livre do laboratório não era o horário que eu estava livre para aplicar com os alunos. Faltava energia, a chave do cadeado do laboratório, misteriosamente, algumas vezes sumia. Então, tive muitos problemas em relação a utilizar a laboratório de informática na sala de aula. Então, eu comecei a esperar esses smartphones usados para que eu pudesse utilizar com os alunos. Em 2016, eu percebi que tinha um grande número de alunos que tinham smartphone e comecei a aplicar alguns trabalhos em relação a isso aí, voltado para a matemática financeira ou educação financeira. E toda essa experiência acadêmica, profissional e pessoal, gerou um filho, que foi o meu projeto de mestrado, pelo qual eu ingressei aqui na MIT. E esse projeto ele foi desenvolvido ao longo do tempo. O meu orientador me apresentou a leitura da matemática crítica do Ulrich Scobie-Mose, eu agreguei a ele no projeto. E durante o mestrado, esse projeto foi desenvolvendo outros filhos, né? Assim como os 3 relatos de experiência que apresentei no 13º Encontro de Educação Matemática, lá em Cuiabá, onde apresentei os 3 relatos. Os 3 relatos estão virando já um capítulo de livro. Fiz uma mini oficina na UFAC, através desse projeto. Também tive a oportunidade de apresentar no EV Ciência o trabalho que eu desenvolvo aqui na minha escola, junto com os meus alunos aqui de Boca do Acre. Em Boca do Acre, a gente foi para Rio Branco apresentar esse projeto, inclusive foi destaque no site do governo do estado do Amazonas. Então, continuando, por meio das leituras, né, nós começamos a desenvolver nossa problemática de pesquisa. A problemática é como os aplicativos móveis podem potencializar a aprendizagem de educação financeira crítica nos alunos do segundo ano do ensino médio. E nosso objetivo foi compreender as possíveis contribuições dos aplicativos móveis na aprendizagem da educação financeira, na educação financeira crítica por alunos do segundo ano do ensino médio. Então, nós destacamos aqui uma fala do professor Scobie-Mose, porque ele fala que a matemática crítica deve estar atrelada aos problemas sociais e das desigualdades. Scobie-Mose também fala que, numa sociedade altamente tecnológica, a matemática ela tem um papel importantíssimo na tomada de decisões e no planejamento do futuro. Assim, quem não tem conhecimento da matemática, ele terá dificuldades em relação a tomar decisões e de manter uma postura reflexiva em meio a um ambiente permeado de matemática. E o professor Marco Aurélio Kistman, ele complementa a ideia do Ulrich Scobie-Mose, quando ele fala que nós não devemos simplesmente levar os alunos às regras de cálculo mecânico para tomar a decisão. Que essas tomadas de decisões ela deve ser uma atividade reflexiva, deve ser feita uma análise previamente, né? Então, todo o nosso produto ele foi embasado em análises, e não somente em cálculos mecânicos, utilizando o aplicativo. Então, os alunos eles tinham um problema, né, proposto, um problema envolvendo uma ação do cotidiano que eles poderiam ter ou terão no futuro, e para a decisão deles, eles deveriam refletir, não somente fazer o cálculo, mas também refletir aquele problema para tomar decisões. Então, nós concluímos, né, a questão da educação financeira, que a educação financeira crítica é sobre a utilização da matemática financeira, né, a matemática financeira, ela entra aí como uma ferramenta, inclusive isso aí foi destacado durante a qualificação, para a reflexão em nossa sociedade, buscando igualdade, justiça e autonomia, produzindo uma consciência poupadora, investidora e reflexiva. Quando nós começamos a analisar o produto, como é que seria esse produto? Porque no breve estado da arte nós tivemos vários exemplos de produto. Tivemos exemplos de produto de manual, cartilhas, roteiros, aplicativos, softwares, né? Então nós começamos a pensar como é que será nosso produto. Se seria um produto convencional ou se seria um produto um pouco fora do convencional, né? Nós pensamos em criar um aplicativo, só que quando eu conversei com o meu orientador, eu mostrei os custos do aplicativo, né? Porque teria que ser um aplicativo híbrido, ele teria que ser multiplataforma, então seria custoso, sem contar que esse aplicativo teria que ter algumas atualizações ao longo do tempo. Inclusive, nós verificamos isso em um produto, né, no estado da arte, que fez um aplicativo, só que voltado para a matemática financeira, e esse aplicativo ele foi descontinuado por falta de atualizações. Então, por que, então, não utilizar, né, por que não utilizar
os aplicativos que estão disponíveis já no mercado, né, de forma gratuita. Porque, assim, nós escolhemos o smartphone pelo fato de que é um equipamento que já faz parte do cotidiano do nosso aluno que tem 15, 16 anos. Ele já tem contato com o smartphone desde os 5, 6 anos de idade. O smartphone já faz parte da vida dele. Então, a escola e os governos gastam muita energia proibindo o aluno a utilizar o smartphone. Enquanto que essa energia deveria ser gasta procurando formas de que o aluno utilizasse isso da melhor forma possível. Inclusive, estamos vendo nesse momento, os alunos eles estão acompanhando as aulas, né? Então, estão fazendo as atividades pelo smartphone, no caso aqui da Amazonas, que as aulas estão sendo à distância. Então, nós pensamos em um produto onde os aplicativos, eles já existem, no caso, e eles seriam apenas utilizados para as atividades. Então, nós começamos aqui pela Touch RPN, que antigamente era chamada de Touchify, inclusive isso aí deu um certo problema, né? Porque ela atualizou o nome, atualizou a plataforma, atualizou o layout, atualizou algumas configurações, e inclusive o QR Code do próprio manual, ele não está funcionando mais por esse fato, né? Mas ele vai ser atualizado, porque esse produto, ele não foi publicado ainda no site. Então, a Touch RPN é HP12C. A HP12C tem várias funções. Seria leviano da minha parte falar que nós trabalhamos todas as funções da HP12C, porque um mestrado não seria suficiente para desenvolver todas as funções da HP12C em meio ao mundo educacional. Então, nós desenvolvemos atividades da HP12C, envolvendo taxa de juros, cálculo de financiamentos, taxa percentual, variação percentual. Nós fizemos algumas atividades envolvendo isso aí. Essa HP12C, para você comprar ela física, você gasta em torno de R$250. Em compensação, você pode baixá-la gratuitamente pela internet para ser utilizada no seu smartphone. Outro aplicativo que utilizamos foi o Trademap, que eu considero que ele foi um grande nivelador. Porque o Trademap, ele meio que democratizou alguns tipos de informação que eram acessíveis somente ao grande investidor. O problema dele é que você precisa de ter internet para utilizar ele. Você não pode utilizar ele de forma offline. Mas ele apresenta a cotação em tempo real, ele apresenta as informações sobre a empresa, ele apresenta lá a variação da cotação da empresa ao longo dos anos, informações da empresa, fatos relevantes. Ele apresenta também investimentos de renda fixa, LCI, LCA, CDB, que estão disponíveis no mercado. Ele apresenta os fundos de investimento, que estão também disponíveis. Ele apresenta análise fundamentalista das empresas, né? Quem sabe fazer a leitura dessa análise, esse aplicativo é de grande valia. Você também consegue montar sua carteira de investimento para verificar o quanto está rendendo os seus investimentos. Só que nós trabalhamos somente a questão da cotação das empresas, porque ele foi atualizando ao longo do tempo, e essas evoluções dele estavam acompanhando nosso mestrado e não tinha como acompanhar também. Então, nós fizemos somente a cotação das empresas. A calculadora de poupança, como o próprio nome já fala, né? Só que ela não calcula somente a poupança, ela calcula qualquer investimento de renda fixa, desde que você tenha o valor investido, ou o valor que se aplica mensalmente, a taxa de juros e o tempo. O problema desse aplicativo é que ele não desconta imposto de renda, porque alguns investimentos de renda fixa, o rendimento tem um descontozinho do imposto de renda que varia ao tempo, né? Se for menos de um ano, é 22,5%, se for acima de 4 anos, já é 15%. Ele não calcula esse desconto. Esse desconto é calculado de forma manual e separada. A FIP também, acho que mudou de nome, mudou de layout ao longo do nosso percurso. Ele é a tabela FIP, né? Quando você vai comprar um carro seminovo, você utiliza a tabela FIP para verificar o preço desse veículo. E além do preço do veículo, ele apresenta também um gráfico que mostra o quanto esse veículo desvalorizou nos últimos 4 anos. Inclusive, durante a nossa aplicação, verificamos que um veículo, ele não desvalorizou, e sim valorizou ao longo do tempo. Inclusive, isso aí foi uma discussão em sala de aula, que será apresentada mais à frente. O Devendo, né, que é um aplicativo que simula financiamento da tabela Price e SAC, são as principais tabelas que os bancos utilizam para fazer financiamentos, né? Elas têm as suas características, o SAC é o sistema de amortização constante. Então, como é que você sabe qual vai ser a melhor tabela para você? Simulando, né? Ele, além de apresentar o cálculo final, ele apresenta a tabela, o quanto que você vai pagar mensalmente, a amortização mensal, e ele também apresenta um gráfico mostrando a quantidade de juros que você vai pagar, o valor emprestado, e ele também inclui o IOF.
O aplicativo, quanto foi o roubo, nós não tratamos aqui se imposto é roubo ou não, né? Nós tratamos aqui o quanto de imposto nós pagamos por produtos e serviços. Então, com esse aplicativo, a gente verifica o quanto de imposto nós pagamos em produtos e serviços. O problema dele é que ele não mostra lá o quanto de imposto é federal, estadual ou municipal, né? Mas nós não tratamos a questão se imposto é roubo ou não. E esses outros aplicativos que estão aqui na tela, o Crypto, o Prestor, o Currency e o Desmos, eles também estavam contados para entrar no nosso projeto, só que deixamos ele de lado um pouquinho, pelo fato de que seria um produto muito grande. E como nós estamos tratando do produto vivo, que é o produto que vai ser atualizado ao longo do tempo, esses aplicativos eles serão abordados futuramente. Bom, então esse aqui é o meu produto, é o site Moedaria, www.moedaria.com, né? Ele tem informações, alguns textos. Aqui em cima ele tem os aplicativos recomendados, que são os aplicativos que eu utilizei no meu produto. Tem os aplicativos, seu link para baixar. Tem os vídeos explicando como é que você utiliza esses aplicativos, porque tem um canal do YouTube agregado a esse site, tá? O material de apoio, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. As leituras recomendadas, que são as leituras principais que utilizamos no nosso produto, que estão no material de apoio. Os artigos que publiquei ao longo do tempo. Aqui tem outra aba também, né, que são as videoaulas que eu estou desenvolvendo. A primeira videoaula foi sobre o Google Classroom, que foi, inclusive, uma solicitação da Coordenadoria Regional de Educação aqui da cidade. Então, eu fiz essas aulas e já publiquei no meu site. Também estou desenvolvendo algumas aulas sobre estatística aplicada a investimentos, elas também serão anexadas aqui ao site. E esse site ele vai sendo atualizado ao longo do tempo, pelo fato de que, por exemplo, quando eu criei o meu produto, quando eu criei meu projeto, em 2017, final de 2017, a taxa Selic estava em 10%. Hoje, a taxa Selic já está em 3%, a tendência é baixar, porque os grupos do G20, todos eles estão baixando a taxa Selic. Então, é uma tendência. Alguns países, essa taxa Selic já é negativa, como no caso do Japão, que é 0,01% negativo. O pensamento que nós tínhamos em 2017 em relação a investimento de renda fixa já modificou em relação a esse ano, porque em 2017 compensava você aplicar em investimento atrelado à taxa básica de juros. Hoje já não é mais interessante isso aí. Eu não posso indicar ao meu aluno que ele aplique o dinheiro dele na poupança, porque ele vai perder em relação à inflação. Então, esse produto ele vai sendo atualizado constantemente por causa dessas taxas e também por conta dos aplicativos que são atualizados ao longo do tempo. Então, essa aqui é a escola que eu apliquei o produto, é a Escola Estadual Coronel José Assunção, a escola que eu estudei minha vida toda e a escola que estou trabalhando, né? Ela fica em Boca do Acre, aqui na fronteira com o Acre, né? 150 quilômetros de distância aqui de Rio Branco. Ela é uma escola que tem uma clientela de aproximadamente 1.000 alunos e ela funciona nos 3 turnos e nos 3 períodos de ensino. É uma das maiores escolas aqui da cidade, se não a maior, né? Então, a turma que eu escolhi apresenta essa característica geográfica, né? E fundamenta por que eu escolhi essa turma para aplicar esse produto. Para quem não conhece Boca do Acre, vou resumir rapidamente aqui. Boca do Acre é formada por 2 cidades. Nós temos o Platô do Piquiá, que é a parte alta, e nós temos os outros bairros, que é a parte baixa. Essas 2 cidades, elas são separadas por uma estrada de 8 quilômetros. Esses 8 quilômetros faz uma diferença um pouco gritante, porque nós temos experiências diferentes, comportamentos diferentes e vivências diferentes, né? Então, o que acontece? Como esses alunos fazem parte de uma turma e que é bem diversificada, né? A vivência, o comportamento e as experiências, então por isso que eu escolhi essa turma. Porque nós tínhamos lá na mesma sala um aluno que R$10 para ele, né? Era o dinheiro da merenda do dia que ele gastava na escola. Enquanto que nós tínhamos na mesma sala o aluno do bairro periférico que R$10 para ele era o dinheiro da semana para comprar comida, né? Então, nós tínhamos na mesma sala um aluno que, para ele conseguir dinheiro, ele tinha que só pedir do pai e da mãe dele. Mas nós temos na mesma sala um aluno que, para conseguir dinheiro, tem que trabalhar lavando o carro, capinando o terreno, cortando mato. Então, quer dizer, nós tínhamos essa diferenciação. E como o nosso produto era discutido entre eles, então, essa discussão foi muito valiosa.
Em 2018, aplicamos o questionário preliminar para verificar se era viável fazer somente o site. Então, nós percebemos, durante aquele questionário, que 4% da turma não tinha smartphone, né? E a maioria era Android. E também observamos que 26%, né, dos alunos não tinham internet em casa. A internet que nós consideramos só foi a via rádio e fibra ótica. Nós não consideramos a internet como o sinal 3G ou 4G. Então, 74% dos estudantes tinham internet. Então, nós percebemos que não era viável somente utilizar o site como produto. Então, nós pensamos numa alternativa. Então, nós criamos o produto complementar ou o produto físico, né? Esse produto aqui é o material em PDF, que ele está no site, e tem os principais textos que nós utilizamos no site e no produto. Assim como os QR Codes, que leva diretamente para o site, tem os QR Codes para você baixar os aplicativos, né? A versão que eu apresentei para vocês é a versão 3.0. A versão que eu utilizei com os alunos é a versão 2.0. A única diferença da versão é porque foi uma solicitação dele, a solicitação dos alunos, foi um feedback, na verdade, em que eles consideraram que o texto estava muito sério para eles, né? Então, eles pediram um pouco mais de cor, um pouco mais de ilustrações. Então, a pedido deles, né, eu fiz umas modificações no layout do produto e enviei para a banca. Ele ainda não foi postado no meu site, pelo fato de que alguns QR Codes, principalmente do aplicativo Touch RPN, devem ser atualizados. Então, isso aqui é um exemplo de algumas aplicações que nós realizamos na sala de aula. Então, além do cálculo que eles deveriam desenvolver, eles teriam que justificar através de uma reflexão que eles tinham em grupo. Então, como, por exemplo, aqui a atividade 3, que aqui no canto inferior esquerdo, né, eles, além de realizar o cálculo, né, através dos aplicativos, eles também tinham que justificar a sua escolha. E essa justificativa se deu pela questão da reflexão que eles tiveram entre eles, para verificar qual era a melhor escolha do momento. Outro exemplo aqui também de aplicações que realizei, todas essas aplicações não foi questionário avulso, eles estavam no próprio produto, até para economizar papel, né? Já que nós estamos trabalhando sobre educação financeira, sobre economia, então tive esse pensamento também. Então, nessa aplicação aqui do para o direito, né, que trata da questão da Bolsa de Valores, inclusive vem aquela questão da ressalva que fiz em relação ao Thiago Nigro, né, que é um YouTube, investidor, escritor. Em 2017, no meio de 2018, 2019, a Bolsa de Valores deu aquele boom, né, que foi de 60 mil para 9 mil pontos. Em contrapartida, esses YouTubers eles também começaram a crescer, incentivando as pessoas a saírem da renda fixa e irem para a renda variável. Acontece que essas pessoas estavam saindo da renda fixa e indo para a renda variável sem conhecimento, né? Eles estavam aplicando todo o seu dinheiro na renda variável. E como o próprio nome já fala, é renda variável, ela varia, ela não é fixa, ela não é linear. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, é o que aconteceu agora em 2020. Com o coronavírus, alguns desses investidores que foram cegas, sem pesquisar sequer a empresa, levaram um tombo, porque algumas empresas já estavam em déficit, apesar da sua cotação estar muito alta. Por que isso aí? Porque eles não pesquisaram sobre a empresa, não verificaram quais empresas faz parte do grupo. E, inclusive, nós tínhamos aqui alunos de 16, 17 anos, 15, 16 anos, que estavam pesquisando sobre as empresas e conseguiram algumas informações. Falaram assim, professor, né, eu procurei a Havaianas lá no Trademap e não encontrei, mas aí procurando na internet eu percebi que ela faz parte de um grupo maior, que é o Alpargatas, né, que também faz parte a Mizuno, a Osklen, né, e outras marcas, a Dupé, a Melissa, né, então tudo isso aí faz parte de um grupo maior. Até teve uns alunos engraçadinhos lá que pesquisaram sobre algumas bebidas, né, alcoólicas lá, procuraram no Trademap e não encontraram, né, e aí quando eles foram pesquisar na internet, olha só, nós estamos falando de alunos de 15, 16 anos que já estão procurando informações sobre empresas para investir na Bolsa de Valores. Então eles perceberam o seguinte, que eles foram pesquisar sobre as bebidas e verificaram assim, professor, né, eu pesquisei sobre a bebida X e pesquisei sobre a bebida Y, porque eu achava que elas eram concorrentes. Quando eu percebi, elas fazem parte do mesmo grupo, que é a Ambev, né? Então eles perceberam que todo aquele marketing agressivo que as cervejarias têm, né, que uma briga com a outra, que lá tudo é faz de conta, porque faz parte de uma empresa.
Então, comprando a bebida X ou a bebida Y, a mesma empresa vai ganhar. Então, eles começaram a perceber isso aí e analisar essas questões. E nós não tratamos aqui da questão se eles iriam investir ou não, nós tratamos da questão somente para eles investigarem sobre as empresas que eles iriam aplicar. Essa última aplicação aqui foi sobre a tabela FIPE, né? E foi onde nós encontramos, sem querer, que um veículo, ele não desvalorizou ao longo do tempo, ele valorizou, né? É uma coisa bem rara um veículo valorizar ao longo do tempo. Inclusive, teve essa discussão na sala de aula se comprar esse veículo seria investimento ou não, porque ele estava valorizando acima da Selic. Isso aí, ou seja, os próprios alunos perceberam que aquele veículo estava... o preço dele estava avançando acima da Selic. E foi a questão de uma moto, né? E aí eu pedi para eles, quando chegar em casa, pesquisar do porquê que essa moto estava valorizando ao longo do tempo. E aí eles perceberam que, na pesquisa deles, levaram isso para a sala de aula, e essa moto foi a última moto desse modelo que foi fabricada com freio a tambor. E quem mora na zona rural prefere motos de freio a tambor do que motos de freio a disco com ABS, porque é mais fácil a utilização, mais fácil a manutenção. Então, como existe uma alta demanda dessa moto, automaticamente esse preço subia, né? Então, essa discussão foi levada para a sala de aula. Então, para finalizar aqui, né, nós acreditamos que a educação financeira é necessária para que estudantes aprendam a assumir opiniões reflexivas, fundamentados através da matemática financeira como ferramenta, com a finalidade de compreender o funcionamento das relações financeiras que se encontram inseridos, buscando desenvolver também uma consciência poupadora, investidora, contrapondo-se aos hábitos consumistas cada vez mais enraizados em nossa sociedade. E finalizando, deixo aqui uma frase do nobre Ayrton Senna, né? Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter, e quem tem está cheio de problemas por causa dele. Muito obrigado.